Vamos hoje falar um pouquinho sobre essa doutrina diabólica do livre-arbítrio. Eu começo fazendo uma pergunta. Será que eu, pastor Carlos Magno de Miranda, posso dispor da minha vida, posso dispor do meu corpo, posso dispor do meu espírito ao meu bel prazer? Será que eu posso fazer isso? Será que hoje eu sou um pastor, um pregador da graça de Deus, porque um dia eu decidi ser pastor? Será que foi isso? Não. 1000 vezes não. Ser pastor é uma missão, é uma vocação. Isso é uma coisa que Deus determina antes mesmo que você seja gerado no ventre da tua mãe. Para você não ter dúvidas, abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos meditar no que Deus fala com o profeta. Deus diz assim a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, dessa forma humana, né? Eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja, irmãos, antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, antes que Jeremias assumisse uma forma humana, Deus já o conhecia. Por que Deus já o conhecia? Porque ele já havia existido com Deus no concílio de Deus, antes da fundação do mundo, quando Deus o criou como um ser espiritual, a sua imagem e a sua semelhança. É isso que Deus está dizendo aqui. No ventre materno, o nosso espírito foi revestido de carne. Nós passamos a existir nesse mundo numa forma humana. Então, antes que Jeremias nascesse num corpo de carne, Deus já o havia consagrado e o constituído profeta às nações. O verdadeiro pastor é aquele que foi consagrado por Deus antes mesmo do seu nascimento. O verdadeiro pastor não é aquele que é consagrado por uma faculdade de teologia, que recebe um diploma, ou que é consagrado por um seminário, ou que se autoconsagra pastor. Não, o verdadeiro pastor é aquele constituído por Deus. Desde o início da minha adolescência, desde que eu passei a ter discernimento do que eu queria ser na vida profissional, o meu desejo sempre foi me formar em medicina. Eu ansiava me formar em medicina. Eu tinha desejo de ser médico. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu me tornaria um cristão, que um dia eu me tornaria um pastor, que um dia eu seria um pastor, um pregador. Eu era católico, apostólico, romano. Eu era um idólatra, envolvido com a igreja católica até a medula, meu irmão. Eu era um adorador de ídolos, católico praticante, daqueles que dizia: sou católico e vou morrer católico. Ora, o que aconteceu então que mudou completamente toda a trajetória de vida que eu havia idealizado? O que aconteceu que hoje eu não sou médico, hoje eu não sou técnico em fabricação nuclear como eu fui, hoje eu não sou diplomata? Teve uma época na minha vida que eu queria ser diplomata, seguir carreira diplomata. O que aconteceu que mudou toda a trajetória da minha vida? E hoje eu sou um pastor. Será que foi o meu livre-arbítrio? Será que foi eu que tomei a decisão? Não. Foi a vontade soberana de Deus. Antes que eu saísse da madre, antes que minha mãe me desse a luz, Deus já havia me consagrado e me constituído um pastor. Hoje, eu posso confessar com toda segurança aquilo que o profeta Jeremias confessou no seu tempo. Eu queria que você conferisse na tua Bíblia, Jeremias capítulo 10, versículo 23. O que Jeremias confessou no seu tempo e que hoje 95% dos evangélicos não confessam? São os hereges, são os incrédulos. Isso aqui, ó. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Isso aqui é eleição e predestinação. Essa mesma vontade soberana de Deus se manifestou quando Deus chamou o nosso patriarca Abraão. A mesma coisa. Você pode conferir no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 7. Ele diz assim: Tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão. Tem como negar que foi Deus que elegeu Abraão? Alguém vai ter a coragem de negar isso aqui? Não tem. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu pergunto,
Qual foi o livre-arbítrio que Abraão exerceu nessa hora? Nenhum. A obediência a Deus foi imediata, ele não retrucou, ele não discutiu com Deus, ele não pediu um tempo para orar, para pensar se saía, se não saía, se ia ou se não ia. A obediência foi imediata. Aqui no versículo 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Interessante é que 24 anos depois, Deus se dirige outra vez a Abraão, está em Gênesis capítulo 17, versículo 5, e diz: Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Eu pergunto, Abraão teve livre-arbítrio para aceitar ou para recusar ter o seu nome trocado? Ele tinha livre-arbítrio? Não, senhor, estou satisfeito com Abrão. Quem falou para o senhor que eu quero ter o nome de Abraão? Ele teve livre-arbítrio? Ele pôde decidir se queria ser pai de numerosas nações, se não queria ser pai de numerosas nações? Claro que não. Por que não pôde? Porque isso aqui foi uma decisão soberana de Deus. Deus já o havia escolhido desde antes da fundação do mundo para isso. Isso é eleição e predestinação. Você lembra da escolha de Davi para ser o rei de Israel, para substituir Saul? Deus mandou Samuel, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Olha, enche um chifre de azeite, eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu me provi de um rei. Dentre os filhos de Jessé, eu escolhi um para ser o rei de Israel. Samuel foi, se dirigiu a Belém, foi na casa de Jessé, né? Mandou chamar os filhos de Jessé, veio um, veio outro, ele olhou para um, viu a altura do cara, um porte de rei. Esse deve ser o rei. Ah, esse aqui tem porte de crente. Aí o Senhor disse: Samuel, Deus não vê como vê o homem. Não atente para a sua altura, não atente para a sua beleza. Porque Deus vê o coração, Deus não vê como vocês. Vocês imaginam pela aparência. Aí criou-se um impasse. Os filhos de Jessé passaram e Deus não se pronunciou. Aí ele disse: Jessé, vem cá, você tem mais algum filho? Jessé disse: tenho, falta mais moço. Está lá fora, está no campo, está apacentando as ovelhas. Aí Samuel disse: então manda chamá-lo, porque não vamos nos sentar na mesa para almoçar sem que ele venha. Aí Samuel mandou chamar Davi, que era um jovem, só cuidava de apacentar as ovelhas do pai. Ele entrou, a Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E quando ele entra, o Senhor fala com Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é o que eu escolhi para ser o rei de Israel. Uma perguntinha básica: que livre-arbítrio exerceu Davi? Que livre-arbítrio? Nenhum. Apenas estava se cumprindo aquilo que Jesus declararia lá na frente. Em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas têm livre-arbítrio e decidem se me seguem ou se não me seguem. É isso que está na Bíblia? Não. E elas me seguem. Deus conhece os que lhe pertencem. Por que conhece? Porque Ele mesmo os predestinou a esse mundo. Este conhecimento de Deus não é a partir do dia que você entrou numa igreja. Não, é desde antes da fundação do mundo. Então eu estou provando biblicamente que é Deus que escolhe, é Ele que constitui, é Deus quem estabelece. Está aqui, estou provando a você com Bíblia na mão, né? E se você quiser ver um pouquinho mais, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Jesus havia curado muitos enfermos, uma multidão. Aí diz que depois disso ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Você vê, havia uma multidão de gente e o Senhor chamou para junto dele os que ele mesmo quis. Aí ele designa 12 para estarem com ele e para os enviar para uma missão. Deixa eu perguntar a você, que livre-arbítrio essas pessoas exerceram? Nenhum, absolutamente nenhum. O Senhor foi taxativo, né? Lá em João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Eu poderia falar do chamamento de Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja naquele tempo. Saulo detestava a igreja, detestava os cristãos, detestava Jesus, não aceitava Jesus como sendo Deus,
ia para Damasco para aprender, para arrebentar com todo mundo. E no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus. Sempre tem um dia que os eleitos de Deus, os predestinados, têm esse encontro com Deus. Um dia eu tive, um dia você teve. Saulo vai, vê uma luz brilhando, ele fica cego, cai do cavalo, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas agora te levanta, porque vão te guiar à cidade, vão te conduzir, e lá te dirão o que te convém fazer. Lá você vai ouvir o que é que você vai ter que fazer. Ele se levantou da terra, entrou em Damasco, guiado pela mão. Aquele homem que era um leão feroz, agora se torna numa dócil ovelha. O Senhor chama ele estava cego, chama um discípulo chamado Ananias, diz: olha, Ananias, você vai lá, Saulo está orando, impõe as mãos sobre ele, que ele vai recuperar a visão. Aí Ananias diz: Senhor, muitos males eu tenho ouvido que esse homem tem feito aos teus santos, como se dissesse: o senhor não sabe o que esse homem tem feito? O senhor não tem presenciado? O senhor não ouviu as notícias de quanta gente ele prendeu, quanta gente ele arrebentou, e o senhor está mandando eu ir orar por ele, botar a minha mão na cabeça dele, que ele é um escolhido teu. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 9, versículo 15, Jesus diz: Ananias, este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Saulo de Tarso não cria em Jesus, não desejava ser cristão, ele era um fanático religioso, ele era um fariseu, mas antes de tudo, ele era um escolhido de Deus. Escolhido de Deus desde quando? Vamos deixar ele responder? Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz assim aos Gálatas: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Deus já havia escolhido Saulo para essa missão de pregar o Evangelho, para essa missão de ser um apóstolo, antes que ele houvesse sido revestido de carne no ventre da sua mãe. Chamou Saulo graciosamente, não dependeu das boas obras de Saulo, até porque ele não tinha boa obra nenhuma. Então, diante de tudo que eu expus até agora, daria para você perceber claramente que a verdade da Bíblia é que Deus é que chama. Não é o homem que vem, não é o homem que decide, não é o homem que tem livre-arbítrio, é Deus que decide sobre o seu povo, sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar mais falando sobre as coisas profundas de Deus.